Oiê! Bem-vindas ao Ela Motiva! Mais um episódio! Cada dia uma animação diferente! Hoje nossa host está de franjinha. Vocês perceberam que linda que ela está? Amiga, Eu você tá estava demais. restritiva a usar esta franja no meio, porém hoje vim. Se geralmente eu coçar o olho assim, porque ela está no meu olho, mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo tudo certo, bem. Tá tudo certo. A minha consultora falou que foi aprovada. Então Selinho da aprovação, amiga. Arrasou. Antes de apresentarmos a nossa convidada de hoje, nós precisamos dar alguns recados para vocês. Antes da blogueiragem, hoje a gente vai aproveitar para fazer um agradecimento especialíssimo para as nossas parceiras, que são empreendedoras aqui da região que toparam participar do nosso, que já não é mais um projeto, podcast maravilhoso. Bora lá. Elas fazem tudo acontecer junto com a gente, tá? Então, agradecimento especial à Sofia Box de Luxo, que é responsável por esses convites maravilhosos que vocês veem que a gente entrega, com o balão, com o nome, roxo, dentro da nossa paleta de cores do Ela Motiva. Perfeito, sem defeitos. Então, ela é responsável por os nossos convites. Depois, Caramela Cookies, que é responsável pelo cookie personalizado que vai dentro da box. Ela faz lá com uma frase que a gente sempre manda pra ela, personalizadinha com a cara da convidada. E ela é, incrível. Ela é muito, muito, muito boa, gente. E o cookie tem um sabor maravilhoso também. agora temos Lefine Store, a nossa loja preferida, querida, que veste a gente, né, amiga? Responsável por deixar a gente bela, belíssima. Sempre. Lefine Store tem todo o nosso amor. Adelina Prado Semijoias, que também vai na nossa box, que presenteia as nossas convidadas com um acessório maravilhoso. E ela tá sempre aqui com os nossos acessórios também. Nós sempre estamos de Adelina Semijoias por aqui. Agora temos Luzótica, responsável, gente, por cada óculos babadeiro. Perfeito. O bom é que as nossas parceiras já fazem a junção do look todo. Exato, já dá pra montar o look inteiro, entendeu? Sim, maravilhosa. E Padoca da Cá, que é responsável pelo nosso bolo que a gente coloca nos nossos stories pra vocês, pra receber as nossas convidadas. A gente chega lá, gente, o bolo tá fresquinho. Então, é muito bom. E a gente ama pra tomar um café pra receber as nossas convidadas no dia de gravação. E o cheiro desse bolo, gente, vocês não têm noção. Sério, é bom demais. E para fechar, Daniela Barbosa, fisioterapeuta, que também entra na box com a drenagem linfática terapêutica. E por que é a drenagem linfática terapêutica? Porque além de drenar, ela também é relaxante. Ela também trata. Então, por isso, do terapêutica, ela entra aí também para presentear as nossas convidadas. E nós também, eu, no caso, passo nela e amo a Dani de paixão. E agora sim, bora blogueiragem. Se você tá aqui, se inscreve no nosso canal. Se você já é inscrito, muito obrigado. Compartilha com suas amigas, compartilha com todo mundo que você conhece. Conta pra gente o que você tá achando do episódio, do que você está achando do nosso podcast, porque nós precisamos de você aqui com a gente, certo? Seu feedback é muito importante demais. Enquanto tá rolando aqui, enquanto você está assistindo, você pode deixar no chat e participar ao vivo aqui, tá? Então, enquanto a gente tá assistindo junto com você das nossas casas no momento, então a gente pode interagir no mesmo momento que você, ok? E não deixe de seguir a gente nas redes sociais, Instagram e TikTok. Pod.elamotiva. Certo. Não nos matem pela longa introdução. Mas é que faltava esse agradecimento de hoje. Exatamente. Né? E agora, bora apresentar a nossa convidada. Bora. Gente, a nossa convidada de hoje, ela é psicóloga e mentora. Olha que chique. Não basta ser psicóloga, né? Não.
Tem que ainda ensinar as pessoas. Nós ficamos felizes demais porque ela preencheu o nosso formulário para participar aqui do Ela. E nós nos identificamos demais com a história dela, né, amiga? É verdade. A gente lê, gente, de cabo a rabo os formulários que vocês mandam. Então, caprichem na história de vocês, no que vocês vão contar lá. Porque a Kai é o exemplo de uma dessas pessoas que a gente leu a história, se identificou, amou. E ela está aqui agora. Ela não economizou, tá, gente? Ela Não. escreveu, assim, ela foi perfeita na escrita. E esse é um critério de escolha que a gente utiliza pra escolher as convidadas lá do formulário. Certo? Bora começar com vocês, Carol! Seja muito bem-vinda, Cá. Obrigada, meninas. Fiquei até preocupada. O que será que eu tanto escrevi nesse formulário que eu não lembro mais? Você foi maravilhosa. Foi. Eu acho que você estava inspirada no dia. Pode ser. Eu adoro escrever. Ah, então tá explicado. Vamos começar já. Queremos saber sobre você, Cá. Se apresente para nós, para A gente já deu aquela stalkeada, né? Óbvio. Porque a gente sempre dá uma stalkeada antes das nossas convidadas chegarem até aqui. Mas se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho sobre você e como você chegou até a psicologia. Sempre muito difícil a gente falar sobre nós, né? É um exercício, né? Sim. É. E cada vez que a gente se apresenta são formas diferentes também, né? Sim. Eu sou a Carol. Sou esposa do Rafa, tutora do Zeca, que é o meu cachorrinho, mãe de plantas, filha da Inês e do Sidney, irmã do Caio, psicóloga por formação, sou uma entusiasta pela vida, sonhadora de berço. O que mais que eu posso falar sobre mim? Eu não lembro, assim, quando foi que eu escolhi a psicologia, sabe? Eu fui muito motivada ao que as pessoas me falavam, assim, você daria uma boa psicóloga. Eu nem sabia muito bem o que a psicologia era, sabe? Mas eu amava crianças e eu tinha em mente de um dia ser professora. Hoje, eu acho que como mentora para outras psicólogas, eu acabo exercendo esse papel da minha criança, assim, um sonho da minha criança. Mas a psicologia foi acontecendo, assim, não me lembro de um grande start, sabe? De uma paixão, chavinha que virou. Nossa, eu tenho certeza absoluta que eu vou fazer isso. Nunca foi. Nunca foi, inclusive, na clínica, porque eu entrei na intenção de trabalhar com criança, que aí eu descobri que existia a psicopedagoga. E aí, dentro da faculdade, eu fui descobrindo outras coisas, assim, o universo. E boa parte da faculdade eu achei que eu ia trabalhar no hospital. Eu trabalhei no estágio dentro de um hospital, fiz pós em cuidados paliativos, queria muito atuar nessa área, mas a clínica foi acontecendo, assim. Eu saí da faculdade com a intenção de que eu preciso atuar, porque se eu deixar isso esfriar, vai passar, sabe? Então, saí já na intenção de atuar. E eu fui pro convênio médico. Eu sempre ouvi na faculdade que a psicologia clínica demorava para dar dinheiro, que teria que ser uma segunda renda, assim, eu trabalho durante o dia no CLT e atendo à noite. E à noite atende. Então, eu nunca olhei para a clínica como o meu foco principal. Eu fui fazendo na intenção de buscar outras coisas. Mas o negócio foi crescendo, e quando eu percebi, assim, era minha principal fonte de renda e era o meu trabalho, e eu fui me apaixonando, assim, mas não foi uma intenção de. Foi no meio do caminho. Foi por aprendi. amor fluindo. também. Mais ou menos, assim. Opa, pera. Mais ou menos. Eu acho que tem uma questão de vocação, de uma sensibilidade que dentro da psicologia precisa ter, que não sei se qualquer um conseguiria atuar por isso. Mas eu aprendi também, dentro da faculdade, que a gente atuaria por amor. E eu descobri que não, assim, porque a gente lida com problemas o dia todo, o tempo todo. Então, é uma compaixão que, se não ficar muito atento, não é amor, sabe? Que motiva. E eu acho que a minha motivação para atuar como psicóloga é ver a evolução das pessoas. Não porque eu me apaixonei, assim, perdidamente. Meu Deus, isso aqui é incrível. Eu acho que é o processo, assim. O processo e talvez o resultado que o seu trabalho traz, que é o que faz, né? Sim. Tá.
Sim, e até Incrível. porque amor não paga conta, né, gente? Então, Tem que ter uma junção de várias coisas. Gostar né? do que faz é bom, né? É. Mas também é sempre bom que... ganhe bem por isso. Exatamente. E, Exato. Carol, as pessoas, né, elas geralmente procuram a terapia, o psicólogo, quando elas estão passando por algum problema na vida, né? Uhum. E hoje já se fala mais na prevenção, né? Na terapia preventiva, né? De você estar sempre ali discutindo, né? Mas, qual é o momento perfeito de começar a terapia ou quando procurar o psicólogo? Uau, eu acho que eu nunca respondi essa pergunta. Ih! O momento perfeito, não sei se ele existe, mas eu acho que quando a gente está aberto. Porque eu acredito que a terapia não é para todo mundo, assim. Tem que ter muita coragem, muita disposição para encarar os próprios monstros, assim, e de verbalizar coisas em voz alta que talvez a gente nunca falou, nunca na vida. E vai falar para um Sim. desconhecido, né? Um profissional, Sim. não tem um vínculo. Então, o momento perfeito, não sei se ele existe. Talvez quando a gente está aberto, assim, à mudança, aberto a ouvir, a querer, sabe? Uma transformação. É isso. Acho que é isso. Legal. O Ká, dentro da psicologia tem várias, enfim, vertentes e acho que áreas de atuação. Qual é a sua em específico ou um pouquinho do que você talvez mais atende ou que as pessoas mais te procuram? Não sei se é um caso específico, mas às vezes, sei lá, uma ansiedade, alguma coisa nesse sentido. Nu, você diz sobre abordagem, essas vertentes dentro da psicologia a gente chama de abordagem. Ou demanda que eu recebo. Pode ser os dois? A gente quer saber as duas Pode ser coisas. os dois? Pode ser. Já que você falou. Já que você deu a sugestão de escolher uma ou outra, eu escolho as duas. Dentro da psicologia existem várias abordagens, que nada mais é o teórico que a gente segue, assim, como embasasamento teórico, Tá. né? Porque não são vozes da nossa cabeça. Existe Um embasamento científico em cima disso. E eu sigo a abordagem da terapia do esquema, que nada mais é do que a gente olhar para a nossa infância, as necessidades que não foram atendidas ali, Uau. e como que isso reflete no adulto que nos tornamos, assim. E como as coisas começam a se repetir. Por exemplo, eu posso ter tido pais ausentes por questão de trabalho, demanda, enfim. E eu interpretei isso como um abandono. Não que necessariamente eu fui abandonada, mas a interpretação da criança foi de que ela foi abandonada. Nesse sentido. Tô arrepiada. E é como se essa criança passasse durante a vida, fosse repetindo, assim, dentro das relações, sabe? Esse comportamento. Isso, se relacionar com pessoas indisponíveis para comprovar a crença do abandono. Tá. Nossa. Não que a pessoa, tipo, abandone, mas que ela se relacione com pessoas que a abandonam. Ou ao contrário também. Ou ela é a pessoa evitativa, sabe? Então, dentro da terapia do esquema, a gente olha para essa questão dos afetos, do apego, um apego seguro, instável, ansioso. Como foi essa infância e como que isso reflete nas demandas atuais. E aí, a gente vai trabalhar a queixa atual, que é o que a queixa vem. Hoje, eu trabalho majoritariamente com mulheres. Mulheres que se sentem cansadas, sobrecarregadas, que não têm tempo para si. É algo que eu puxo bastante ali nas redes sociais também, essa relação com o autocuidado, para que a gente possa ser mais gentil, assim. E isso diz muito também sobre o meu processo, assim, a minha história. Então, acho que foi através da dor, assim, que eu transformei isso como uma força também de levar para outras mulheres. Não à toa, eu me inscrevi para estar aqui. Assim. Foi exatamente isso que você escreveu no formulário. Foi? Você falando agora, eu me lembrei. Porque a foi. Carol perguntou... Gente, vocês falaram que o meu formulário teve uma resposta, mas eu não lembro do que eu escrevi. Eu falei... Calma, a gente te manda. Aí você falando agora, você usou exatamente essas palavras. Tipo, verdade. Através da minha história... Que eu consegui, tipo, ajudar mulheres a se reencontrarem, reconectarem. Enfim, não vou saber a palavra certinho, mas foi exatamente isso. Por Bom. isso que te escolhemos. É uma verdade, né? Porque eu tô repetindo isso sem Exato. ter essa lembrança. Sim, Uhum. sim. Mas eu me inscrevi justamente por isso, assim, de ver a proposta de vocês trazerem voz para outras mulheres, sabe? Pensando em mulheres, muitas vezes a gente foi silenciado e quantas vezes a gente se silencia. verdade. Exato. Então,
trazer mulheres para motivar outras mulheres, para não ter essa questão de rivalidade também feminina, Isso. é incrível, assim. Então, é algo que eu acredito e que eu atuo diariamente ali com as minhas clientes. Então, ver outras mulheres engajadas, assim, motivadas, Sim. une força também, sabe? Sim, Aham. sim. E o seu Instagram, Kai, ele traz muito isso, né? Eu tava vendo alguns posts de você se perguntar bastante as coisas. É uma forma muito leve que você traz, assim. É muito gostoso, porque eu acho que assim, por mais que você ainda não esteja fazendo uma terapia, eu acho que o Instagram ali é um pontapé para às vezes a pessoa ter uma reflexão ali e sentir que ela precisa de algo a mais, né? E eu fico feliz de ouvir isso, sabia? Porque a minha intenção é trazer reflexões e perguntas, assim. Sim, sim. Porque eu acho que hoje nas redes sociais tem muito autodiagnóstico. De Aham, ter nomes. aham. Então, três De transtornos mesmo. 3 sinais de que você tem uma mãe narcisista. Isso nem existe, assim, não existe mãe narcisista. Existe Personalidades. pessoas narcisistas, mas assim, é um diagnóstico que envolve tanto processo e assim, tão delicado. Então, saber que ali nas redes sociais eu passo perguntas esse é o objetivo, assim, trazer reflexão mesmo. Pra gente ter um movimento de autoanálise, não de tentar se encaixar numa caixinha. Nas 3 perguntinhas ali que colocaram. Que é muito mais do que Sim, isso. sim. Ô, Ká, sim. e é exatamente isso que você traz nas suas consultas também, que a psicologia aborda, tipo, você trazer questionamentos para essa pessoa, para ela fazer uma autorreflexão. Você deixa como dever de casa, assim? Como que você costuma trazer essas reflexões dentro da consulta? Li, sabe que a gente não pode dar opinião, né? Então, dentro do processo. Você precisa ser totalmente imparcial sobre aquilo que tá acontecendo. Então, o meu objetivo é fazer perguntas para que eles mesmos encontrem as respostas. Eles te respondem? Às vezes sim, às vezes são perguntas que não vão ter resposta, vão ter mais perguntas, né? Aham. Nossa, verdade. Mas é um exercício, assim, fazer mais questionamento, porque às vezes eu tô com isso na cabeça, assim, eu tô vendo uma coisa que talvez o cliente não esteja vendo, e quando eu pergunto e ele me responde, não tem nada a ver com o que eu tava pensando. Então, é um cuidado mesmo dentro da psicologia da gente não trazer respostas prontas, porque eu não tenho resposta. Se eu tivesse, gente, resposta pronta, acho que eu Resolveria a teria vida. milionário, porque eu venderia em potinhos. Toma esse shot aqui e se recupere do seu mal. Pois é. E muita gente acaba vendendo isso hoje em dia, igual você falou nas redes sociais, né? Uhum. Receita para, por exemplo, o emagrecimento. Não, A barriga chapada. Em 30 dias. perca 10 quilos em uma agora, semana. agora vai começar, porque tá chegando o final do ano. Perca o sua verão barriga. tá chegando. Em 21 dias. Desafio de 20... não vou falar nada de desafio. Adoro desafio, inclusive tá rolando. Não, mas são intuitos diferentes. Intuitos totalmente diferentes. Ai, muito bom. Ô, Ká, você se sente confortável em compartilhar um pouquinho da sua história, de alguma coisa que você passou, que você consegue trazer pra gente? Eu não sei, talvez nesse sentido de autocuidado, que você contou um pouquinho até no formulário, que foi um processo que você passou, que você ajuda mulheres. Você consegue contar um pouquinho pra gente do que você passou, assim, do seu jeito, da forma como você se sentir confortável em falar, pra motivar outras mulheres? Obrigada pelo carinho de perguntar. Acho que é tão delicado isso, assim, se você se sente à vontade. Porque é uma exposição, né? Então, Sim, saber que tem esse cuidado faz diferença. E eu acho que eu tenho que voltar, assim, muito tempo. Pode voltar. Obrigada. Fica à vontade. A gente gosta quando volta. Eu fui uma criança boazinha. Do que a gente... Que agora você é mal. Agora só. Mas sabe a criança boazinha, assim, que não fala, que não faz bagunça, sabe? Que não existe Toda a criança. certinha. Muito do que eu também... Não que os meus pais me colocaram nesse lugar, mas eu recebia muitos elogios quando eu me comportava bem. Então, pela minha sensibilidade, eu entendi, muito nova, que se eu me comportasse de uma forma madura, certinha, senta igual moça... Como uma lady. Isso. Eu seria elogiada, as pessoas iriam gostar de mim. Então, eu
sabia como agradar, sabe? E eu fui crescendo nisso. Tanto que a psicologia não foi uma escolha, e sim que eu ouvia de outras pessoas, porque eu ocupei esse lugar muito novo, assim, como cuidadora. Então, tinha evento na igreja. Eu era criança que cuidava das outras crianças. Eu tenho foto de criança sentada no meu colo, assim, e eu era super pequena. A mesma idade sentada no seu colo. Socorro. E eu tive um irmão quando eu tinha 7 anos, assim, foi tudo que eu mais pedi pra minha mãe. Desde os meus 4 anos, eu falava pra professora, pra todo mundo, que minha mãe estava grávida. A minha mãe ficou grávida por 4 anos. Até o meu irmão nascer. E quando ele nasceu, foi minha realização, assim, é a minha boneca. E eu comecei a cuidar dele, assim, como mãe mesmo, sabe? Quando a gente tinha 11 anos, eu preparava a nossa comida pra gente ir pra escola, que a gente ficava um curto período de tempo da minha mãe sair de casa e a gente pegar perua. Eu ia na reunião de pais do meu irmão. Chocada. Pois é. Adorei. Aprendi a fazer comida com 11 anos. Então, assim, eu me sentia adulta, sabe? E muito segura, muito madura, porque eu recebia elogios. Carol, como você é responsável, como você é cuidadosa. Ai, que bonitinha, ela ajuda a mãe dela. Então, isso foi reforçando, sabe? Então, dentro da psicologia, quando eu percebi que eu podia cuidar de todo mundo, né? Que aí eu cuido de todos. A psicologia faz muito isso, né? Sim, eu tô em prol do outro, né? Sim. Tanto que o cliente chega, ele não sabe absolutamente nada da minha vida. Agora, eles sabem por conta das redes sociais, recortes do que eu coloco. Mas é um profissional neutro ali, né? Neutro, entre aspas. E aí eu fui me perdendo, sabe? De não conseguir me ouvir, de não prestar atenção no que eu também sentia, porque eu estava sempre disponível. A mercê de agradar ao outro. o próximo. Agradar o outro e disponível ao outro, assim. O que o outro precisava, eu estava ali para fazer, para agradar. E aí foi na pandemia que teve um boom, assim, na minha área, por necessidade. Sim. E aí eu entrei em vários movimentos de fazer plantão psicológico gratuito, assim, porque as pessoas estavam necessitando disso. Mas também já era um movimento, né? De que, assim, eu estou me colocando à disposição gratuitamente para as pessoas. E eu também me casei no período da pandemia. Quando eu me casei, eu logo coloquei o DIU de Mirena, que é um DIU hormonal. E eu me deparei comigo sozinha. Porque aí o Rafa é meu marido. Salve, Rafa, que está nos Deve assistindo, estar assistindo. certamente. Com certeza. O Rafa trabalha em horário CLT, então o período que ele ficava longe de casa era muito grande, assim. Eu fazia os atendimentos online de casa, eu me deparei sozinha em casa. Coisa que na casa dos meus pais não tinha. Tinha sempre um movimento. Se meu irmão não estava, minha mãe estava. Se minha mãe não estava, meu pai estava. Aquele círculo de pessoas, né, rodando. E aí, quando eu me vi sozinha, que eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que eu sou sem as pessoas, né? O que eu faço, assim, né? Não tem ninguém aqui para eu agradar, ou cuidar, a não ser de mim mesma. E aí, eu comecei, assim, a fazer uma atividade física, mais ou menos. Eu saía para caminhar, porque eu sempre fui muito sedentária. E aí, nesse processo, eu fiquei mal por conta do DIU e porque eu já estava mal, mas eu não tinha percebido antes. E aí, eu recebi um diagnóstico de depressão. E foi terrível, assim. Muito difícil para mim aceitar que isso estava acontecendo, de como eu, psicóloga, não... Estou passando por isso, né? E não percebi isso antes, assim, porque até chegar no estágio, eu não percebi. Mas era isso, assim, eu não me ouvia, não tava... O meu tempo não era pra mim, assim, eu não tava com um olhar atento a mim. E aí foi bem intenso, assim, esse processo. Teimei que era a culpa do DIU. Não que ele não tenha uma responsabilidade, porque hormonalmente mexeu, mas não era ele, assim. Eu já não tava bem antes. Foi só um gatilho ali Ele só potencializou, né? E aí foi quando eu me deparei, assim, o Rafa foi viajar a trabalho. Minha psicóloga já tinha cantado a bola, assim, Carol, a gente precisa ficar de olho, tá acontecendo alguma coisa. E eu, não, imagina, tô ótima. Tá tudo bem. Tô ótima. Só tô cansada, porque eu tô trabalhando muito, só tô sobrecarregada. Mas cansada era meu estado de espírito todos os dias. Tô cansada. Só que esse cansaço era muito mais. Foi quando eu
comecei o tratamento, que aí eu recebi esse diagnóstico e eu percebi um dia que o Rafa estava indo viajar, voltando, que eu me perdi, que eu vi sozinha em casa. E a casa, assim, de pernas pro ar, eu tava de pijama, nem sei quanto tempo eu tava lá. Que aí me deu um estalo. Eu, caraca, é real, assim, tá acontecendo. Preciso de ajuda, socorro. O que aconteceu, assim? Como que eu vim parar aqui nesse sofá de pijama? Nessa não sou eu. Imagina, na casa dos meus pais, eu nem sentava no sofá. A sala é um lugar não habitável. E aí foi nesse processo que eu comecei a cuidar de mim, a ter esse momento de me priorizar. Comecei a fazer um movimento ali nas redes sociais que era muito mais pra mim, assim, do fiz por mim. Da hashtag, de usar a hashtag. Mas porque eu precisava, assim, de sair, Foi quando o Zeca chegou na minha vida, porque o dia que eu contei pro Rafa, que foi bem difícil, eu demorei uns 3 meses. Depois que eu sabia, eu demorei 3 meses pra falar pra ele. Que você foi diagnosticada com depressão. Porque eu não queria aceitar, assim, não era. E aí, no dia seguinte, ele me deu um cachorro. Que foi, certamente, uma coisa maravilhosa na sua vida. Foi, porque aí ele me forçava a sair, né? O Zeca me forçava a me movimentar, levar ele pra passear. E aí... A viver, né? Sim, Trazer vida, né? Vida nova, é um filhote. Tem energia infinita. E foi assim que eu comecei a olhar mais pra mim e trazer isso também ali no meu Instagram e pra motivar outras pessoas e outras mulheres, principalmente, a cuidarem de si, assim, ter um olhar mais gentil mesmo. Porque por muito tempo eu também me cobrei, assim, ter esse autocrítica, assim, de um lugar muito punitivo, sabe? Que é algo comum, mas a gente não se dá conta, assim, de como a gente fala com a gente, sei lá. Facilmente a pessoa se chama de burra, mas a gente nunca olha para outra pessoa e fala assim, você é uma burra. E como eu estava me tratando, assim, de um lugar muito cruel comigo. Então, isso tem sido um processo de mudar. Hoje eu não estou mais com o uso de medicação, já estou muito melhor. O Zeca fez parte disso, a corrida fez parte disso, mas o Fiz por Mim também fez parte disso. E ter esse olhar voltado para mim, assim, de eu parar pra me ouvir mesmo. Ser gentil com você. Sim. E hoje você está aqui maravilhosa, compartilhando a sua história. E pode ter senhoras nos assistindo que estejam passando por isso, né? Muitas. A gente fica tampando o sol com a peneira, né? Nunca vai acontecer comigo, é só com as outras pessoas. Aí, a gotinha. Toda vez que você se chama de burra, a gotinha vai pingando. Vai pingando. Na hora que você vê... Tchá, sou imbecil, sou inútil. É verdade. Exatamente, caraca. E, Carol, não sei se soa muito técnico, mas você consegue dar alguns sinais de depressão, assim, sinais iniciais de uma depressão, que possa ser uma depressão, para que as pessoas possam ter um estralo na cabeça e falar assim, putz, preciso procurar ajuda antes que seja tarde. É difícil porque para cada pessoa vai ser de uma forma. O meu veio muito nesse estado de cansado, mas tem pessoas que ficam irritadas, né, com qualquer coisa, assim. Tem outras pessoas que ficam mais tristes. Então, diferente desse estereótipo que a gente olha para a depressão como um estado de melancolia e tristeza, pode ser muito particular, assim. Então, uma mudança significativa de comportamento por mais de uma semana é um lugar de alerta, assim. E eu acho que principalmente para os familiares, porque a pessoa que está no processo talvez não se dê conta. Mas perceber que o familiar ou, né, o companheiro, companheira mais próximo, ou a pessoa que estiver mais próxima, perceber que essa pessoa está se isolando, ficando muito quieta, tendo muito sono, ou uma mudança repentina, assim, de comportamento, de não estar... sabe, uma apatia, uma indisposição, pode ser, assim, mas é um lugar de alerta, não que... Tá diagnosticado já. Não. Mas é uma atenção que eu acho que, principalmente, as pessoas que convivem... estão à volta, tem que perceber, né? Do que a própria pessoa. Sim, porque é difícil, às vezes, eu imagino que a hora que a gente tá nessa situação, da gente conseguir perceber que tá alguma coisa diferente acontecendo. Porque acho que a gente já tá tão ali no automático que é difícil. Se a gente não tem exatamente isso, acho que esse autoconhecimento ou essa questão de se olhar e perceber, nossa, eu não sou assim, tem alguma coisinha diferente acontecendo comigo. Eu acho que o negócio vai, a hora que você vai ver, realmente, você já tá num nível ali que você precisa de ajuda, tipo, socorro, né? Muito bom. E a ansiedade, né, Ká, ela aumentou muito pós-pandemia, né? Sim. Intensificou bastante.
A saúde mental como um todo, como um né? todo, né? Eu não sei se... porque a gente não tem como mensurar isso estatisticamente. Se aumentou e com certeza, a pandemia tem uma influência nisso, porque afetou todo mundo. Ou se, na pandemia, a gente precisou ficar em casa, né? E ficar em casa também é ficar consigo, assim, de se perceber mais. Prestar mais atenção. Sim. Ô, Ká, eu vou fazer uma pergunta que eu sinto muito isso. Dentro da minha área de consultoria, eu percebo, assim, que tem essa questão do Instagram fazer esse link da gente se identificar. E da gente, às vezes, eu até brinco, né? Que hoje em dia a gente meio que escolhe ali o profissional pelo Instagram. Mas eu acho que tem que ter ali como a gente lida, né? Com algo mais específico das mulheres, no nosso caso, um pouquinho mais específico para mulheres, mas com uma dor, ou com um problema, ou com alguns pontos que é difícil a pessoa ali se abrir, eu sinto que tem que ter um pouco dessa identificação da pessoa se conectar. Na psicologia também é assim? Você acredita que também tem que ter essa questão de identificação mesmo? Sim, não, acho super importante. Inclusive, é algo que eu tenho um cuidado não só com a identificação que o cliente vai ter comigo, mas eu também com o cliente. Porque dependendo da demanda... pode cair em alguns lugares mais difíceis para que eu também consiga fazer esse manejo, sabe? Então, normalmente eu faço uma primeira avaliação para a gente se conhecer, eu apresento um pouco o meu trabalho, entendo a necessidade da pessoa, se é isso mesmo que ela está buscando e se é uma demanda que eu consigo sustentar. Porque, de novo, eu também sou um ser humano, uma pessoa que tem as minhas próprias questões e quando isso se esbarra muito, aí é um cuidado que eu também tenho para que eu não me envolva emocionalmente e até tomar um partido, sabe? Questões de valores mesmo, sei lá. Um valor para mim é a verdade. E aí eu sei que a demanda dessa pessoa vai muito, muito, muito contra aquilo que eu acredito e vai ser... algo prejudicial para mim, sabe? Sustentar essa relação. Então, é algo que eu tomo um cuidado para ter um encaminhamento para alguém que pode atender melhor essa pessoa. Sim. E é isso, assim, a pessoa também ela precisa ter esse vínculo terapêutico, né? Se identificar, ela vai falar sobre coisas muito difíceis, coisas que talvez ela nunca falou para ninguém. Então, se minimamente ela não se sentir confortável, assim... É difícil, não né? rola. O processo, às vezes, nem vai, né? É. Pra frente. Pode ter algumas sessões, mas não vai. Assim, em algum momento, isso quebra. E pegando o gancho agora, Ká, você falou que geralmente você acaba indicando esse paciente para talvez um colega que vá atender, né, de uma abordagem melhor, né? Assim, não melhor, mas dentro do que o paciente precisa. Sim. Eu vou te fazer uma pergunta óbvia, ou não, mas o psicólogo, ele não pode compartilhar nada do paciente com outra pessoa, ou há exceções? Não pode. A gente tem um contrato de sigilo, a não ser que a pessoa coloque a vida dela em risco ou a vida de alguém. Aí eu posso então há exceções nesse caso. Eu posso quebrar o sigilo a qualquer momento se ela colocar a vida dela em risco ou colocar a vida de alguém. Mas dentro da psicologia a gente também tem supervisão. O que é isso? É um profissional que talvez seja mais experiente, que se eu estou com dificuldade no caso, não consigo encontrar ferramenta com base científica, naquilo que eu já sei, eu vou para supervisão, que aí é um profissional que é mais experiente e eu levo o caso para que a gente discuta, mas com esse único objetivo de... Mais profissional, assim, ajudar na abordagem. Sim, tanto que a gente paga a supervisão, então... Entendi. Que pode ter gente, né, que pensa, eu não vou compartilhar a minha vida com uma pessoa que eu não conheço, por exemplo. Essa pessoa vai sair falando por aí. Não é bem assim, né? Existe a ética profissional e tudo mais, então... Imagina, a gente perde até o nosso CRP se isso acontecer. Exato. Colocar no site de fofocas. Na página de Jundiaí. Essa pergunta apareceu assim pra mim. Coisas que você perguntaria pra um psicólogo, mas você tem vergonha. Eu falei, eu preciso levar essa pergunta. É bem sua cara fazer essa...
Tá bom, né, gente? Tá respondido. Vocês viram que há exceções. Mas foi boa, amiga. Eu achei que foi boa essa pergunta, porque... Eita, tem Tô sendo alguém requisitada hoje. ligando aqui do nada. Eu ia fazer uma pergunta e adivinhem? Eu esqueci. A gente tá com um problema de memória. Gente, olha que hoje é segunda, né? Tem alguma coisa que tá acontecendo aqui que eu não sei o que é. Não lembro. Vai, segue. Não sabe nem o que é, mas é uma senhora. Isso é fato. A Núbia falou que ela só se conecta com pessoas, né? Iguais, similares a você. Tá resolvido. Aqui nessa mesa nós temos 3 senhoras. Gente, eu não sei o que tá Alma acontecendo velha. comigo hoje. Meu Deus, amiga, isso nunca aconteceu por aqui. Desde a infância. Uma junção de senhoras aqui hoje. Por favor, se alguém quiser patrocinar, como é o negócio o nome que você deu aí? Que tem que tomar, ginkgo biloba? Meu Deus, Núbia. É isso. Socorro! Estamos precisando de 2 caixas. Sabe aqui, que tem por uma coisa que eu favor. não tenho medo de envelhecer? Eu morro de vontade de envelhecer pra eu ter licença poética, assim, pra Tipo, esqueci, tá tudo bem. Cara, eles são sem filtro, né? exercitar a alma velha que habita em mim. Não vejo a hora. Falei alguma coisa? Dá um desconto. Assim, entendeu? Eles podem. Idade pra isso, sabe? Exatamente. Tenha preferencial, gente. Por favor. Licença. Lembrei o que eu ia perguntar. Ah lá. Olha. Cá, você faz as mentorias também. A gente tava falando aqui sobre pedir que às vezes precisa compartilhar com alguém que tem um pouco mais de experiência. E a mentoria é para psicólogas. Sim. Eu tenho um curso Uhum. de como montar o seu grupo terapêutico que é para psicólogas. E a mentoria vai também nessa vertente para que eu olhe individualmente, assim, para o grupo terapêutico. Eu amo grupos. Eu acho que em grupos a gente cresce muito, assim, tem um espaço de troca e de identificação. E aí eu comecei a fazer os grupos terapêuticos e percebi que a maioria das pessoas que se inscreviam no grupo eram psicólogas. Na intenção de conhecer como funciona. E aí foi aí que surgiu a necessidade de fazer o curso e aí, consequentemente, a mentoria também. Que Que incrível. legal. Nossa. Amei. Assim, as coisas vão acontecendo, né? Se encaixando. Adorei. Viu, Ká? Agora uma pergunta pra liberar sua licença poética, certo? ser velha. Sinto para você ser velha. Ou não. Fique decida. Psicologia e autoestima. Como você liga essas 2 palavras? Ops, A Nazaré. Então, Não estava preparada. Não estou preparada. Preparada para uma pergunta da minha senhora. Eu acho que está totalmente linkado, assim. Dentro da psicologia, a gente traz muito a questão do autoconhecimento. E aí, a autoestima é a gente estimar, né? Se estimar. E eu não tenho como me estimar se eu não me conheço. Então, assim, tá conectado, né? Eu Completamente não tenho como conectado. gostar, cuidar de algo que eu não conheço. Eu não vou cuidar do seu cabelo ou cuidar do seu jardim se eu não conheço, assim. Se eu não sei a necessidade. Então, o autoconhecimento, eu acho que é o primeiro passo para essa autoestima acontecer também. E para eu começar a gostar e cultivar isso, né? arrasou. Não sei se eu respondi essa pergunta. Não, Não, tá, fez tá, muito tá, sentido. Tá super respondido, tá. Agora. Sabe aquela hora que a gente falou que você olha pra aquela câmera? Chegou. Só explicando pra vocês, senhoras aí de casa, antes da gente começar a gravação aqui, a gente dá uma explicada pras nossos convidados como é que funcionam esses 300 Pra elas câmeras. acalmarem o coração. Que tem câmeras aqui pra todo lado, né? Falando, meu Deus, por onde eu olho, como eu falo. Olho pra vocês, Pra olho. vocês, como funciona esse microfone, pelo amor de Deus. Então, nós falamos assim pra Carol. Carol, vai ter um certo momento, que é este daqui, que você vai precisar dar uma dica pras meninas de casa sobre a vida, sobre a psicologia, sobre a terapia, enfim, fique à vontade, livre, para você dar uma dica valiosa para as meninas que estão nos assistindo. Você pode olhar para essa câmera, que é a que pega você diretamente, ou falar com a gente. Fique à vontade. Eu acho que essa é a parte mais difícil pra mim, porque eu fui treinada pra não dar dicas. Só para perguntar. Só pra perguntar. Mas acho que esse é um bom começo, assim, da gente parar pra se ouvir, fazer perguntas e de conseguir olhar para as nossas necessidades e atender as nossas próprias necessidades. Porque muitas vezes a gente joga essa responsabilidade pro outro, né? Então, eu chego do trabalho, eu tô cansada, eu espero que meu marido tenha essa compreensão. Quando, na verdade, o desconforto é meu, assim. E se eu tô desconfortável, sou eu que preciso fazer algo em relação a isso, né?
Então, assumir essa autorresponsabilidade para que o autocuidado aconteça de uma forma fluida, assim. Eu posso fazer por mim o que ninguém mais pode fazer. Acho que é isso. Nossa, perfeito. Eu arrepiei aqui também. Essas sentiu? dicas, a gente ama essas dicas. E agora, a parte mais legal. Ai, meu Deus. Você conhece o Manda Bola? Você já ouviu falar, né? Já. A gente sabe Sou que vocês vão quase... Ouvinte assídua. Vocês já vêm preparadas. A gente tá sabendo, Eu começo. Nossa, Agora sinto eu lhe fui dizer, fui eu que decidida. escolhi as perguntas do Manda Bola e eu acho Que vai estar difícil, porque a Lilian, ela vai fundo no negócio. Acho que eu tô preocupada. Mas pode ser resposta rápida. Manda a bola. É Qualquer isso, coisa, o você faz um objetivo é negócio esse, rápido e Isso. foge da resposta. É isso. Bora, de 1 a 10, qual a importância da aparência física? 10. Concordo. Eu coloco 11. Ai, Puxando uma sardinha, né? Licença, gente. Desculpa. eu acho que a beleza, o nosso olhar se atrai com a beleza. Não tem como falar que não é importante. Arrasou. Perfeita. Em que parte do mundo você gostaria de ter uma aventura? Na Tailândia. Ai, me leva! Quando você for, você poste. Tá bom. que a gente quer ver. O que significa liberdade pra você? Poder de escolha. Acho que liberdade é poder escolher, assim. Poder escolher de formas diferentes. Tanto liberdade financeira, quanto liberdade emocional, liberdade nas relações. É eu poder exercer o meu poder de escolha. Perfeita. Ela tá se saindo muito bem, tá? Fui eu que fiz essa? Ai, amiga. Acho que a Nubia tá precisando de ajuda. Vou levar no médico. Meu Deus, amiga. Tá entrando essa cacholinha. Você Não, você tá agora. preocupada? Ai, cara. Tá, vamos lá. Qual é a comida mais estranha que você já experimentou? Ai, minha cara de nojo. Lembrando da comida já. Estranha. Vai ser na Tailândia, Lilian. Segura. É verdade, provavelmente. Mas não provei ainda. Ai, eu não provo comidas estranhas. Fala, isso é normal. Mas uma vez em Minas, na casa de uns parentes, eu provei um caldo que era sangue de galinha. Mas eu não sabia. Bem estranho. Eu só descobri depois que eu provei. Nossa, pela cara deve ter sido incrível. Todo mundo adorou aqui na sala, viu? Todo mundo fez uma carinha assim, apeteceu. Maravilhoso, imagino. Ai, você tá orgulhosa? Nossa, ela caprichou aqui, tá? Quem se define se limita? Aristóteles. Não sei. É difícil a gente se definir. A gente está em constante transformação, né? Então, a minha definição hoje pode ser que não seja a de amanhã, mas não sei se isso é uma limitação. Eu acho que se definir, você arrasou. Eu acho que se definir, limita, né? Porque quando você fala, eu sou isso, e aí você não se abre pra mudança, você fica limitado. Pode ser que se limite. Sim, o síndrome de Gabriela, né? Sou assim, para sempre serei Sou assim. assim, para sempre seria assim. Eu, tipo, eu sou assim, e pronto, acabou. A pessoa não busca melhorar. Você fala, calma, né? Vamos... Eu acho ótimo, inclusive, essas definições serem contraditórias. Eu era a pessoa que não faço atividade física, pelo amor de Deus, eu detesto suar. Hoje sou outra pessoa. Que bom que eu fui contraditória na minha vida, porque isso me trouxe muitos benefícios. Não te limitou. Ai, gente. Bom, Nem foi tão difícil essa pergunta. nossa, Cássia arrasou, tá? Ela é psicóloga, né? Já Ela sabe, trabalha com a né? mente. Agora, essa vai ser boa. Mas essa ela já veio Já veio preparada para a última pergunta do nosso é? podcast, que é Cá. o que te motiva? Essa pergunta é muito difícil. Eu vim preparada, mas eu fiquei batendo a cabeça. O que me motiva, pelo amor de Deus? Eu trabalho, inclusive, sobre motivação com os meus clientes e sempre uso a definição que a motivação é um motivo para ação. Separando, né, a palavra.
E eu fiquei Motiva. pensando qual é o motivo das minhas ações. Eu acho que... que foi? Não, é muito incrível, porque cada pessoa que senta aqui faz a gente refletir de um jeito completamente diferente sobre essa pergunta. É. E a gente fica sempre assim, cara, quantos, tipo, significados Tem vocês essa trazem pergunta. pra essa pergunta? Sim. Eu não sei exatamente, porque muitas coisas me motivam, mas eu acho que a vida em si, assim, de ter esse olhar de turista, sabe? De tudo ser novidade. Eu gosto desse cheirinho do novo, o cheiro de arroz fresquinho, o som da manhã, sabe? Esse, tipo, encantada, como se eu tivesse a primeira vez numa cidade. Isso é algo que me motiva. E me motiva também ver os processos das minhas clientes se desenvolvendo, assim, ver elas se encontrando e ver que elas estão disponíveis para colocar limites nas relações, para cuidar mais. Eu vou chorar. Ah, pode falar, porque tá, a gente tá também livre. chorou, né? Para cuidar mais de si, assim, de ter mais compaixão consigo mesmo. Isso é algo que mexe com o meu coraçãozinho, sabe? Maravilhosa. Socorro, Ai. Deus! Perfeita. Linda, linda, linda. Olha, eu vou te dizer que assim, ó, a Carol, gente, ela já é podcaster, entendeu? Ela estava preocupada que era diferente o formato, mas ela se saiu super. Mais super- um dia a gente que lute para fazer os recortes. Exatamente. A gente fica perdida, a gente fala, meu Deus. E é muito legal como às vezes saem o mesmo tema, mas um olhar sempre muito diferente. É muito legal isso, porque cada uma vai trazendo um ponto, uma visão que parece que conecta até com um episódio anterior e vai fazendo um link. E você realmente veio para nos ensinar e motivar muito. Ai, obrigada, meninas. Eu tenho uma surpresa. Ai. Pega o desfibrilador. Eu trouxe um presente pra vocês. Ai, meu Deus, mas no Deus. ao vivo, assim, no seco. Sim, na surpresa. Ai, Deus. Meu Que coração é pra tá já acelerado. filmar a nossa cara mesmo. Ai, meu Deus do céu. Vamos abrir Ai, together. gente, olha seu. a caixa. É um pra cada. Gente. Gente, vocês têm... Calma, tem como a gente mostrar? Ah, é? Por favor, tem como? Tá escrito Fiz por mim, gente. Que coisa mais maravilhosa. O Fiz por mim, gente, foi essa hashtag que eu criei nesse meu movimento de olhar mais pra mim. E aí, dentro da caixa, existem algumas coisas que vocês podem se conectar com vocês mesmas. Então, tem uma... Deixa vocês verem primeiro, né? Ai, gente, até arrepiei. Tem uma cartinha escrita à mão Ah, aqui. não. Não, para tudo, tá? Que eu não sei lidar com cartinhas escritas à mão. E tem uma Ai, xícara para que vocês gente. possam pausar e ter um momento de conexão com chazinho. E um docinho para adoçar a vida de vocês. Eu amo Sério. Dunk. Gente, vocês Meu não estão Deus. entendendo. Pera. Nossa! E um óleo Que essencial. amor. Delícia! Gente, que amor, Cá. Sério. O autocuidado é algo que faz parte da minha rotina e quanto mais eu puder espalhar essa mensagem, melhor, assim, porque eu acho que a nossa relação com a gente mesma é a relação mais longa que a gente vai ter pro resto da nossa vida. E se essa relação não for gostosa, saudável, se a gente não cultivar essa relação, quem é que vai fazer isso pela gente, né? Verdade. Que maravilhosa. Gente, aqui tá escrito uma dose de autocuidado. E aqui atrás, fiz por mim. Sério. Tudo personalizado, é a coisa mais linda. Que coisa incrível. Chazinhos. E Aroma, gente. Um óleo essencial de laranja doce. Ah, nosso momento de dar as mãos e agradecer Obrigada. muito. Cá, foi muito especial ter você aqui. Muito obrigado por ter se aberto já lá no nosso formulário. Muito obrigado por ter se aberto, por compartilhar a sua história e por você compartilhar não só aqui com a gente no seu Instagram, mas com tantas pessoas que vão até você buscar a sua ajuda e que você faz isso com tanto carinho, com tanto... seu olho brilha a hora que você fala. Entusiasmo, que foi a palavra que ela usou. Exatamente. Então, muito obrigada. Obrigada Foi muito especial ter meninas. você aqui. Faço das palavras da Nu minhas palavras também. Muito obrigada por topar esse momento, por motivar outras mulheres. E é como você disse, né? Nós
em grupo, assim, a gente consegue se unir, se ajudar, acabar com a rivalidade e a competitividade desnecessária que rola, né, nesse universo. E ir muito mais longe, né? Porque juntas a gente vai longe. Certamente. Agora, aquele momento... Você quer falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer. Ah, então pode. Queria agradecer, meninas. Obrigada por esse espaço. Eu falei, acho que no formulário e né, na cartinha também. Dar voz para outras mulheres tem um poder, assim, absurdo para as nossas ancestrais, assim, quem veio antes, de que não teve espaço de fala. Então, tem mulheres aqui que estão motivadas a inspirar outras mulheres e que convidam mulheres para falar, assim, para falar mesmo e colocar a voz no mundo. É incrível, assim. Eu vou chorar de novo. Eu amo, gente. Tudo bem. Então, que a missão de vocês continue, assim, que não te falte força para continuar mantendo e sustentando esse podcast, porque tem um propósito muito maior, que é dar voz a mulheres. Então, obrigada. Terminamos assim esse episódio. Todos chorando. Isso, gente. Tchau, senhora. Gente, muito obrigada. Vamos nos despedir ali. É. Tchauzinho. Tchau e até Até o a próximo próxima. episódio.